Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 13 de fevereiro de 2024. Sexta semana do Tempo Comum. Terça-feira, fim desse período de carnaval. Amanhã inicia o tempo da quaresma. Então a liturgia de hoje nos traz essa reflexão sobre o perigo do pecado. Cor litúrgica verde. Santo do dia. São Martiniano, intercessor pela vivência da castidade. Ele, aos 13 anos, faz um voto ao Senhor de ser casto e seguir como a sua vida de sacerdote. Mas um grupo de amigos resolve tentá-lo. E algumas moças apostaram entre si que ele perderia a castidade com elas. Então, armam várias ciladas, mas ele sempre se preservando para não cair em tentação, dá um testemunho de perseverança, né? Meu Senhor, ensina-me a reconhecer as minhas fraquezas e, ao mesmo tempo, lidar com elas. Dai-me sabedoria de fugir da ocasião de pecado e escapar das investidas do demônio. A exemplo e intercessão de São Martiniano, eu te peço essa graça. Amém. Minha família é santa. Na primeira leitura, nós vamos ver a reflexão de Tiago, apóstolo do Senhor, que faz uma reflexão sobre tentação, pecado. Ele fala assim: feliz o homem que suporta a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, temos que suportar as provações, seja ela ligada à sexualidade, seja ligada à afetividade, ligada à área financeira, seja ela ligada à área da doença, da saúde, mas nós teremos provações neste mundo. Agora, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, pode dizer: é Deus que me está me tentando. Essa aí foi a fraqueza de Jó, né? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, ou seja, suas tendências de pecado, que o arrasta e o seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e dá a luz ao pecado. E uma vez consumado, gera agora a morte. A morte não física, mas a morte espiritual. Muitas pessoas abandonam-se no pecado inteiramente, vivendo uma condição de pecado tão pecadora, tão agressiva diante de Deus, e inibe o Espírito Santo dentro do seu coração, dentro da sua alma. Na leitura de ontem falou um homem de duas almas. Uma tenta agradar até a Deus e a outra está sufocada no pecado. Impossível, torna-se um homem dúbio. Meus queridos irmãos, não vos enganeis, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isso nos faz refletir sobre o objetivo da vida. Por que eu nasci? Por que você nasceu? O que nós estamos fazendo neste mundo? O objetivo da vida é primeiro conhecer Deus, depois servir ao Senhor e, por último, amá-lo. Então, conhecer, servir e amar. E, com a nossa vida, com a nossa história sobre este mundo, completar o número de eleitos. Porque quando se completar o número de eleitos, haverá então a segunda vinda, a parousia, todos os fatos do Apocalipse, tudo aquilo que encerra este tempo e será um tempo novo com o Senhor. Até lá, que sejamos perseverantes, né? e atentos ao pecado e à sedução do pecado, para que não seja interrompida em nós a natureza da nossa vida. Volto a dizer,
conhecer Jesus, conhecer o Senhor, servir ao Senhor e amar o Senhor. Esse é o sentido da vida. Quem anda nesses três caminhos é uma pessoa realizada. Caia 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, não serei atingido, porque conheço o Senhor, sirvo ao Senhor e amo o Senhor. O salmo de hoje está no Salmo 93. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Aí nós temos a bem-aventurança aqui de São Martiniano, né? Que é intercessor pela vivência de castidade. Tão novo, aos 13 anos já dá um testemunho para toda a igreja. Interessante, né? Não só pela castidade, mas também pelo seu valor de conhecimento, se torna sacerdote, um libertador, um anunciador, né? Um libertador de almas, para que as pessoas, conhecendo, sirvam e adorem ao Senhor. Então, neste Salmo 93, nos traz essa realidade. Quando ele fala aqui, é feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhes um alívio na angústia. Caminhar no caminho das leis. Então, nós temos as leis, que na primeira palavra, aqui fala que são imutáveis, né? Então, fala que o Senhor dá luzes, não há mudança, nem sombra de variação. A lei de antigamente serve para os dias de hoje. Nós não podemos confundir isso. A lei do Senhor não vai mudar nunca, não vai se adaptar nunca à modernidade. Agora, o que se adapta, o que muda, são os costumes. Costumes são outra coisa, já não são leis. E o evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, de 14 a 21. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Eles entraram na barca apressado, que a multidão estava pressionando eles. Eles não levaram alimento. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Fariseus são aquelas religiosos, né, que criam leis, criam costumes, contrariando a vontade de Deus. E com o fermento de Herodes, que são instrumento público, político, né, de manipulação de massa, que através de leis ou de imposição de costumes, querem te tirar da graça, querem te levar ao pecado. É isso que Jesus está falando para eles. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem ouvis? Né? Não compreendeis? Não tendes o coração endurecido? Por que tende vós o coração tão endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheram cheio de pedaços? Aí lhe responderam: 12 cestos. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, não é questão de faltar o pão físico, o pão feito de trigo. Não é isso. E também essa passagem, ela nos dá uma reflexão da importância da igreja, finalidade da igreja. Quando alguns membros da igreja se preocupam em dar ao outro somente teto e pão, sem dar o necessário espiritual, se perde também. Não é isso. A igreja tem a sua missão para levar as almas ao verdadeiro pão da vida. É disso que Jesus está falando para os apóstolos. Né? Quando a gente leva o evangelho para o irmão, quando a igreja sai em missão, o próprio Jesus falou para a igreja: não leveis nada contigo, nem uma sacola, nem um manto, apenas vai com a sua sandália, cinja teus rins, porque quando você evangeliza,
quando você coloca a prioridade na palavra, tudo vem por acréscimo. A igreja verdadeira de Cristo não se preocupa com o pão fermento, com o pão do trigo. Se preocupa com o pão da palavra. Com a palavra surge a caridade. Com a palavra e em Jesus Cristo surgem todas as providências. É assim que Jesus vem alertando os seus apóstolos. Por isso que ele fala, como que pode vocês não entenderam até hoje? Tendo ouvido, não ouvis, tendo olhos para ver, não vê, né? Não compreende que tudo lhe será providenciado na medida em que vocês anunciam o Santo Evangelho e resgatam almas para Deus? É isso que o Senhor nos fala hoje. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, tenha confiança na palavra. Volte-se agora para sua casa, ore a partir de você, faça suas orações, clame pela providência divina, clame ao Senhor usando o nome do Senhor Jesus, a intercessão por nós, da Virgem Maria, né, de São José, a Sagrada Família, que intercede agora por cada um de nós, para que tenhamos a providência de Deus, para que o Senhor possa nos dar sabedoria para suportar todas as provações, sejam elas de saúde, financeira, de relacionamento, seja o que for, nós colocamos na mão do Senhor Jesus. Porque nós queremos descobrir o poder do Senhor, queremos reconhecer o Senhor, queremos servir ao Senhor e amá-lo de todo o coração, como nos ensinou hoje Santo Martiniano, intercessor por toda a igreja. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.